Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um feliz ano novo para todos vocês, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramada sobre a vida de vocês. Muito feliz, muito contente de estar nessa abertura aqui de 2024, fazendo esse primeiro vídeo para vocês, num ano que será de paz para o Vasco da Gama, que o Vasco vai brigar por coisas grandiosas e isso irá se estender para a vida pessoal aí de cada um de vocês. A gente vai falar muito aqui sobre algumas informações que a gente tomou conhecimento ontem sobre a situação de novo patrocínio master, uma informação que veio lá do jornalista Fábio Azevedo. Iremos abordar aqui toda a situação envolvendo a pré-temporada do Vasco da Gama, o Vasco que se reapresenta daqui a 5 dias, acabam as férias ali dos jogadores, pré-temporada determinada lá no Uruguai, onde a gente vai fazer um torneio com grandes times aí do continente sul-americano, e a gente vai falar sobre a situação de reforços. Porque eu tenho dito para vocês, o Vasco ontem anunciou o seu primeiro reforço de forma oficial e daqui para frente é só jogador para colocar o Vasco da Gama num padrão de top 5 do Brasil. O Vasco aí que vai investir muito pesado e com inteligência aí do Alexandre Matos nessa temporada. Então fiquem atentos que a gente tem novidades aí para passar sobre Everton Ribeiro, Felipe Anderson, sobre Reynoso. A gente tem várias situações para poder passar e principalmente aí do uruguaio aí, jogador que está sendo muito dito nos corredores de São Januário, o Luciano Rodrigues. Então fiquem com a gente aí até o final. Bem, meus amigos, o seguinte, né? Ontem a gente tomou um conhecimento que o Vasco deverá mudar o seu patrocínio master, certo? O Vasco estaria conversando, a Blaze tem interesse em patrocinar o Vasco. Esse patrocínio aí da Blaze, aí, que foi uma informação que veio do Fábio Azevedo, pegou todo mundo aí de surpresa aí, dividiu a torcida do Vasco, porque a Blaze é uma empresa aí que está nessa situação de fraude, escândalos aí que todo mundo conhece, né? Lembrando que o Pedrinho assume aí no dia 22, né, de janeiro. O Pedrinho que já tem ali novidades com relação à situação da Crefisa, tem feito reuniões ali periódicas ali com o seu Lamarca e com a Leila, né? Então a gente vai ter novidades aí no uniforme do Vasco da Gama com certeza. Bom, agora falando aí sobre a pré-temporada do Vasco da Gama, o Vasco pretende anunciar de 6 a 8 reforços, vão chegar reforços para todas as posições. O Vasco, o único clube no Brasil que conseguiu manter a sua espinha dorsal, manteve o treinador. Nós não perdemos nenhum jogador por enquanto daqueles ditos, né, titulares, perfeito? O Vasco vai fazer a pré-temporada lá no Uruguai a pedido aí do Ramon Dias. E o seguinte, né, equipes aí como São Lourenço, muito tradicional do futebol sul-americano, vai disputar esse torneio aí. Sobre a situação envolvendo a chegada de reforços, né? A gente vai ter novidades essa semana com certeza, e até porque haverá reapresentação aí dos atletas do Vasco, a primeira coletiva aí de 2024 do Ramon e a apresentação do Alexandre Matos. Sobre essa chegada aí de jogador, ontem o Vasco anunciou o primeiro reforço,
né? Que é o João Vitor. Muitas pessoas reclamando que o João Vitor não joga nada. Para mim foi uma excelente contratação de um jogador que a nível de Brasil será titularíssimo do Vasco da Gama e é um cara aí que vai agregar muito, muito. Jovem talento que tem ambições de chegar ali à seleção brasileira. O Vasco fez um investimento ali de 6 milhões de euros, né? 32 milhões ali de reais. No entanto, né, essa negociação pode chegar a 8 milhões de euros aí, de acordo com alguns gatilhos previstos em contrato. Pessoal, o Vasco que vai pagar em 3 vezes aí ao Benfica. Gostei muito, 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 porque apesar de muitos vascaínos aí desvalorizar esse atleta seria titular na maioria dos clubes aqui do Brasil, com toda certeza. Bom, agora a gente passa aqui para poder falar de duas novidades que a gente teve ontem através do jornalista Fábio Torres no canal do nosso irmão Léo Lacerda, certo? Onde efetivamente ele falou sobre a situação do Felipe Anderson no Vasco da Gama. Foi uma informação que o Wellington Campos também trouxe, que o nome do jogador da Lazio, que teve uma passagem boa também pelo West Ham, cria do Santos, né? Ele está com um contrato terminando agora aí em 2024, em junho, já pode assinar pré-contrato, chegaria de graça aí pro Vasco da Gama, certo? Sem aquela coisa da 777 botar dinheiro ali para adquirir direitos econômicos, né? O jogador aí da Lazio está sendo muito ventilado aí nos corredores de São Januário. Cara, isso é muito, muito, muito bom. Jogador de impacto aí. Bom, a gente também tomou conhecimento ontem lá no Léo Lacerda, através do Fábio Torres, sobre a situação do Everton Ribeiro. O Vasco simplesmente acompanha de perto a situação do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro não fica no Flamengo, o vínculo dele já terminou. Ele estaria ali apalavrado ali com o São Paulo, do Dorival Júnior, mas a situação é a seguinte, não tem nada fechado ainda com nenhum clube do Brasil, a situação do Everton Ribeiro. O Vasco acompanha e observa de perto. E essa é a característica do Alexandre Matos. Observar, né, por atacar e trazer o atleta. O Everton Ribeiro, que foi atleta ali do nosso Alexandre Matos na época de Cruzeiro, ele que levou o Everton Ribeiro, né, para o Cruzeiro. Então a gente pode ter aí essa novidade, seria uma contratação de impacto. Imagina, um dos maiores reforços aí do Flamengo dos últimos anos, né? Vir jogar no Vasco da Gama seria uma jogada aí de marketing. E o Vasco, né, teria condições, de fazer aquilo que o Everton Ribeiro quer. Porque o que o Everton Ribeiro está pedindo? Ele está pedindo nada mais, nada menos ali do que 2 anos de contrato, 1 milhão de salário. Acho que pague 1,5 milhão para o Paê, 1,200 para o Medel, né? Poderia fazer esse esforço aí. Sobre a situação aí do Luciano Rodrigues, né? Jogador aí uruguaio, cara, tá batendo com muita força o nome desse jogador. O Vasco tá trazendo um atacante extraordinário, jogador lá do Liverpool, do Uruguai. Cara, teve uma média de gols, para vocês terem uma ideia, maior até que o Vegetti teve quando jogava na Argentina. Só que a atuação dele é pelo futebol uruguaio. Chama a atenção que ele, apesar de tudo ali, do futebol uruguaio ter uma média baixa de gol, o cara arrebentou a boca do balão aí, certo? Então, mais um jogador aí que o Vasco negocia de perto. Falamos para vocês também a situação do Emanuel Reynoso, certo? Que o Vasco da Gama tem interesse aí, retomou as negociações para poder trazê-lo. E a gente, vai ter um Vasco galáctico, a gente vai ter um Vasco aí extraordinário. Eu olho nos olhos de vocês e já disse aqui para vocês que a gente vai ter um time
muito competitivo para o Campeonato Brasileiro. A expectativa de 2024 é uma expectativa que a gente não tinha, né, há muitos anos aí, com a chegada do Alexandre Matos. Até porque, né, a gente toma conhecimento aí também de nomes como Rafinha Alcântara, né, o próprio Cuejá, o Alan, com uma probabilidade muito grande de pintar aqui pelo Vasco da Gama. Então, cara, vai ser um ano muito bom que você, torcedor do Vasco, terá orgulho de ver o Vasco da Gama atuando aí pelos gramados. Agradeço pela sua atenção, seja positivo, amor no coração, e que 2024 seja um ano aí de realizações para vocês. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!